Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo quero conversar com você sobre choro e terapia, o manejo do choro dentro da terapia. É claro que uma criança, quando chega num ambiente diferente, em que ela não conhece aquela pessoa, é muito difícil que ela já fique muito bem e muito à vontade na presença exclusiva dessa pessoa nova. Então, sem a presença do pai, da mãe ou da avó, aquela pessoa que mais fica com ela, no seu dia a dia. Então, o choro ele vai acontecer, é o que a gente espera que aconteça. Como que a gente tem que lidar com ele enquanto terapeuta e enquanto família? Primeiro, precisa ter a relação de segurança e confiança entre pais e terapeuta. Isso vai ser fundamental. Então, enquanto você, pai, não estiver seguro de que aquele profissional vai saber conduzir as orientações, e o desenvolvimento de fala do seu filho, dificilmente ele vai ficar bem em terapia. Porque a criança, de alguma forma, ela consegue perceber as nossas expressões, a nossa insegurança, a forma com que a gente olha, com que a gente fala, com que a gente segura aquela criança. É igual porta de escola, que a mãe deixa a criança e às vezes a mãe está chorando mais do que o filho. Então, assim, a criança percebe isso. São feições, são traços subliminares da linguagem, não são traços evidentes. Eu não estou dizendo para o meu filho, eu não confio 100% naquela pessoa. Ou eu não estou dizendo para o meu filho, fique aí, mas se acontecer alguma coisa errada, você me conta depois. Não, até porque a criança não tem esse entendimento. E dificilmente alguém vai deixar o filho, com um fonoaudiólogo, enfim, que ainda não tenha lá muita confiança. Mas segurança e confiança ali é um processo. Então, inicialmente, a segurança e confiança que você tem no profissional é diferente de 1 mês, 2 meses depois. Então, por isso é um processo para os adultos e um processo para as crianças também. Só que a criança externaliza isso pelo choro. Enfim, começou a chorar. E agora? Já chamo logo o pai? Agora eu estou falando com os terapeutas. Já chamo logo o pai? Abro a porta e já deixo a criança sair? Como é que a gente faz isso? Eu vou passar para vocês um pouco do que é a minha experiência em relação a esse manejo de choro. Eu sempre tento segurar a criança 10 minutinhos. Então, a criança entrou, tem 2 situações, Você fecha a porta, a criança entra, nem olha para trás. Você fecha a porta e aí a criança cai a ficha. Aí começa a chorar. O que você faz nesse momento? Distrai a criança, pega o brinquedo daquele em que a criança estava indo ao encontro antes de você fechar a porta, antes dela escutar aquele cliquezinho da porta, e virar para trás e ver que estava sozinho. Tenta distrair a criança, coisas que sejam melhores para aquela idade, que interessem mais, vai tentar engajar. Por isso os 10 minutos, porque esse período inicial ele é crucial para você descobrir se está na hora ou não dessa criança ficar sozinha. Conseguiu entreter a criança? Viu que ela ficou bem? Beleza, vai lá, uma atividade, outra atividade, daqui a pouco começou lá a querer chorar de novo, você, opa, vamos terminar aqui, a gente já está indo lá, mas você precisa ajudar a tia. Termina aqui, vamos concluir esse aqui. Coloca aqui mais um. Pega lá o encaixe, coloca e tal. Vai ajudando a criança, vai distraindo ela dessa necessidade de fuga, de saída de sala naquele momento. Viu que a criança está muito angustiada? Então esses episódios de toda hora separar para precisar resgatar ela, tirá-la daquela tensão do choro, da saída. A sessão que dura 45 minutos, então nesse primeiro dia eu faço ela menor, 30 minutos. E eu libero essa criança um pouquinho antes. Mas aí eu libero já falando, olha, vamos guardar as coisas, ajuda a Paty, porque a gente vai lá contar pra mamãe. Vamos contar pra mamãe o que a gente fez, ela vai ficar muito feliz. Mas vamos deixar tudo bonito, pra mamãe ver a sala bem bonita. Você também já vai ganhando um tempinho com essa criança. E a questão não é enrolar em termos de tempo. A questão é que a criança entenda, que ela aprenda, isso é muito importante, gente, que você é a autoridade ali dentro da sala. E essa é mais uma das questões em que a gente não coloca o pai dentro de set terapêutico, salvo algumas exceções, porque a gente precisa fazer essa transferência de autoridade. Quando o pai está em sala, ele é a autoridade. E você também não pode quebrar isso. Então, muitas vezes, fica naquela situação, e agora eu falo, o pai vai falar, deixa o pai falar, o pai não falou, será que eu falo? E alguma situação ali conflitante com a criança. Então é muito complicado pai dentro de sala com a gente, porque a gente precisa fazer essa transferência de persona, que a criança se identifique conosco para a gente conseguir agir no processo de construção de fala dessa criança. Mas essas primeiras sessões, eu digo aí 3 sessões, elas são fundamentais para essa transferência. Então por isso a gente também tem que ter o bom senso e saber lidar com o estresse dessa criança no momento, com até onde ela consegue ir com isso. Então, enfim, lá 10 minutinhos.
Aí o que acontece para eu abrir a porta e chamar a mãe ou a criança embora? Mandar a criança embora, isso nunca aconteceu comigo. O que eu faço, até por a questão da autoridade, eu já vou explicar. O que eu faço, o choro é inegociável, o choro é descontrolado. A criança ela entrou num estresse em que você viu que ela não está conseguindo sair daquilo sozinha e se reorganizar. Vamos chamar a mamãe para fazer com a gente. Será que a mamãe consegue ajudar a gente? Por mais que pareça que a criança não está lhe ouvindo, você tem que dar um comando. A saída da sala ou a chamada pela mãe tem que partir de você. E aí, por isso, também muito importante que os pais não entrem na sala, não invadam a sala da terapeuta, porque isso quebra de uma forma muito importante a construção desse vínculo de autoridade e de segurança que a criança precisa formar. Então, aguardem o chamado da terapeuta, por mais difícil que seja. E você, terapeuta, bom senso desse tempo. Então, para mim, no meu caso, e avaliando as minhas crianças aí ao longo desse tempo todo, né, quase 20 anos atendendo criança, eu digo que 10 minutos é o limite que eu coloco. Aí eu vou falar assim, vamos lá, a gente vai chamar a mamãe para ajudar a gente. Aí você abre a porta, abre lá um pouquinho, mamãe, vem aqui, e pede para a mamãe entrar. Aí já tem um combinado com a família que um entra. Não vai entrar de novo a van escolar, entendeu? Chegar excursão dentro da sala da fono, né? Mãe, vô, pai, tio, todo mundo que veio junto, irmão, não. Vai entrar um. Então a família tem que saber que se acontecer de você abrir a porta para chamar, já tem que saber quem é esse um que vai entrar. Não dá para na hora de ficarem discutindo ali, tirando lá no papelzinho quem é o da vez, entendeu? Porque essa coisa tem que ser muito rápida. A mãe entrou, tá? Vamos botar a mãe no circuito. A mãe entrou. Aí você vai tentar fazer que ela participe. Mãe, ajuda a gente aqui. Ajuda, porque olha, a gente não conseguiu colocar, olha, a gente ia fazer isso aqui. Então ajuda a gente, bota essa mãe para participar. Viu que a criança não está cooperando, não está dando conta de fazer nada naquele dia? Você vai terminar aquela atividade com a mãe fazendo com você e você vai aproveitar aquele momento para uma orientação. Tenta resgatar de novo a atenção dessa criança, tenta oferecer mais alguma atividade em que a mãe esteja participando, fazendo junto contigo, para ir chamando a atenção dessa criança para a atividade, para ver o que você tem mais na sala, para que ela se interesse. Na segunda sessão, e aí você libera dentro do tempo normal, tá? O teu tempo de consulta, não precisa antecipar nesse caso, né? Crianças atípicas, às vezes elas se descontrolam um pouco mais e às vezes é necessário liberar um pouquinho antes. Bom senso sempre impera, gente. Segunda sessão, mesma coisa, vai tentar que a criança entre sozinha. Aí o ficha começou a chorar. 10 minutos, tu vai pegar um brinquedo, você vai pegar outro brinquedo, já tem o combinado com a família lá fora, você vai tentar engajar essa criança. Conseguiu engajar um pouquinho mais? Beleza, tu vai levando lá na conversa. Então essas 3 primeiras sessões, você tem que tratar de ganhar, conquistar essa confiança. Então, primeiro lugar, o choro não é para durar a sessão inteira. Segundo lugar, a entrada do responsável ela pode ser necessária e ela tem que ser já previamente combinada e ajustada quem vai entrar quando for chamado. Terceiro, tem que partir de você e não da criança o abrir a porta para essa chamada. O encerrar a sessão, começar a sessão, esses marcos temporais têm que vir do terapeuta, não é a criança que manda ali. A criança ela precisa construir a noção de autoridade sua dentro da sua sala, da mesma forma que ela constrói em casa, em que a autoridade na casa é o pai e a mãe. Então essa transferência de papéis ela vai precisar acontecer. Por isso também que os pais entendam que não vai ser toda a sessão que o pai vai entrar e que eles também comecem a construir essa barreira. Não, filho, vai lá, termina com a tia Paty. Depois você vem aqui, termina a sua tarefa, eu quero ver pronto, você traz para mim. Eles confiarem de fazer essa passagem. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com essas orientações bem práticas em como a gente trabalhar esse manejo do choro da criança até que ela confie, consiga ficar bem em terapia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, encaminhar para alguém que possa estar precisando e passa lá em cima para receber todas as notificações desse canal e não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!